Esse é o programa Negócio Fechado, Empreendedorismo e Inovação na sua região e no estado do Rio de Janeiro. Eu sou Rodrigo Lira e junto com a Tech Incubadora estamos colocando frente a frente grupos de investidores e startups. Se você gosta desse tema, nos acompanhe também nas redes sociais. Apresentação de hoje, BRS. Olá pessoal, eu sou o Wagner Martini, eu sou o diretor de inovação e criação da BRS Robótica Submarina e sou um dos fundadores dessa empresa. A BRS Robótica Submarina ela foi fundada em 2017, com o objetivo de prestar serviços subaquáticos com mini ROVs e desenvolver projetos. Na verdade, vamos contextualizar o que são ROVs em primeiro lugar. Um ROV, para quem não conhece, são veículos subaquáticos que são operados remotamente. Eles são utilizados majoritariamente na indústria offshore de óleo e gás, e são utilizados para intervenções e inspeções subaquáticas sem a utilização de mergulhadores. Geralmente esses veículos vão até 3.000 metros de profundidade e eles são divididos basicamente em duas categorias. Classe 2, que são os ROVs hidráulicos, que eles chamam de World Class, que são ROVs de grande porte, e tem uns ROVs pouco menores, que geralmente são elétricos, que são ROVs de observação. Aonde a gente entra nesse mercado? Nós desenvolvemos o mini ROV BRS Bravo 1. Esse veículo ele é compacto, ele tem excelente performance no ambiente offshore e ele foi projetado para ser expandido e modificado. Então aqui eu tenho alguns exemplos dos equipamentos que a gente pode adicionar a esse veículo. Então, por exemplo, como medidor de espessura por ultrassom, medidor de potencial eletroquímico, escovas para limpeza de superfície, uma escala laser, câmera boroscópica, sonar de varredura e manipulador, nesse caso aqui de uma função. Como nós somos uma empresa de desenvolvimento, a gente desenvolve baseado na necessidade do cliente. Quais são as vantagens da utilização desse equipamento? A nossa equipe de campo ela é reduzida, o equipamento é compacto e de fácil mobilização, como eu disse. O custo, comparado com as outras opções, é bem reduzido e existe essa redução de exposição ao risco, porque, no caso, a gente opera remotamente. A gente não tem os riscos inerentes das operações, por exemplo, de mergulho. Então, como definição, a gente pode dizer que ele é um recurso de baixo custo, a equipe é reduzida, a mobilização é simplificada e, principalmente, existe a redução da exposição ao risco no ambiente subaquático. Então, aqui a gente tem uma comparação de um trabalho feito com um mini ROV e com um mergulhador. É a mesma operação, cada um na sua característica. Então, quais são os diferenciais competitivos da BRS? Então, nós somos distribuidores do principal fornecedor desse tipo de equipamento, dos acessórios e dos componentes que montam esse equipamento. Então, a gente é distribuidor no Brasil e temos um excelente relacionamento com eles. Então, a gente produz nosso equipamento aqui utilizando algumas peças importadas desse fornecedor. Nós somos pioneiros porque desde 2017 a gente trabalha com essa tecnologia. Então a gente está há 5 anos, um pouco mais até, batalhando, aprendendo, conhecendo as dificuldades, conhecendo as limitações e melhorando o equipamento. Então isso a gente acha que gabarita a gente como pioneiro, dificulta um pouco os novos entrantes. Temos um relacionamento excelente com o cliente e o marco legal das startups, a gente é uma das primeiras startups a se beneficiar da possibilidade de um contrato de longo prazo com a Petrobras, através do novo marco legal. Então, esse marco legal é recente, então a gente participou, vou falar mais à frente, de um edital que hoje a gente tem a possibilidade de estender esse contrato automaticamente. A nossa estrutura é enxuta e de baixo custo, a nossa equipe é pequena, a gente tem toda uma preocupação com o custo, então a gente tenta manter dessa forma. Nós desenvolvemos e customizamos nosso próprio equipamento, então a gente usa uma plataforma aberta, mas a gente consegue adicionar equipamentos e adicionais da forma que a gente necessita. Nós atuamos em vários nichos. Hoje a gente está muito focado no offshore, mas já trabalhamos também em hidrelétricas e portos, em portos também. E um diferencial nosso muito grande também é que nós fazemos a formação dos pilotos e técnicos. Então, a principal dificuldade que a gente vê para escalar esse tipo de processo é justamente a formação de mão de obra. Então, nós somos formadores, nós somos fornecedores de treinamento externo
e principalmente para a nossa equipe. Como conquistas, como eu disse, né, a Petrobras lançou um edital de inovação, que foi o segundo módulo de teste de soluções. O desafio que ela propôs foi simplesmente um equipamento subaquático que conseguisse fazer inspeções visuais. Isso foi em 2021, nós conseguimos fazer essa entrega. Em 2022, ela colocou um novo edital, né, esse sim, já baseado no novo marco legal, que foi o terceiro módulo de teste de soluções. O desafio proposto foi o quê? Foi embarcar ferramentas nesse equipamento, nesse Mini ROV. Então, esse edital ainda está acontecendo, deve terminar até no final do ano. Então, foi o primeiro edital internacional da Petrobras para inovação e foi o piloto para a contratação do CPSI, que seria a contratação pública de soluções inovadoras. Então, aqui eu só vou mostrar algumas aplicações, eu tenho fotos. Então, a gente pode fazer inspeções de estruturas offshore, estruturas portuárias, como amarra, casco de embarcações, hélices, lemes, caixa de mar, né, anoses, sacrifício. Qualquer essa parte de inspeção visual, nós conseguimos fazer. Né. Ensaios não destrutivos, como eu disse, né, medição de potencial eletroquímico, medição de espessura, limpezas de superfície. Inspeções visuais. Aqui eu tenho como exemplo uma inspeção em caixa de mar, a gente usando a ferramenta de boroscopia. Ou seja, a gente consegue fazer uma inspeção dentro de uma caixa de mar sem desmontar, sem abrir, sem utilização de mergulhadores. Então, essa foi uma ferramenta que foi desenvolvida por nós. Inspeção ambiental, que é monitoramento de coral-sol. Isso aí está bem, assim, no momento, está sendo bem utilizado. Então, nós desenvolvemos uma ferramenta de escala laser, que é para quantificar, né, as colônias de coral-sol. Então, isso é bastante utilizado. Inspeção visual também em tanques de lastro, de unidades offshore. Né? Apoio ao pooling, tanto o apoio com manipuladores ou como acompanhamento visual. Então, pooling é quando você faz a interligação de um poço de petróleo numa unidade. Então, geralmente é feito com mergulhadores, a gente está fazendo isso agora com o Mini ROV. Né? Inspeções visuais em geral, em jaquetas, né, que é o tipo de plataforma fixa. Inspeções visuais em casco de embarcações. E esse aqui é uma novidade, a gente tem um projeto de descomissionamento da Petrobras, né? Então estamos embarcando nosso equipamento em uma embarcação, em um navio, e aqui a gente atingiu praticamente o nosso recorde de profundidade, que chegamos a 100 metros. Então esse foi o meu objetivo, foi apresentar a BRS, apresentar o nosso serviço, mostrar o que a gente faz, mostrar que nós somos uma empresa brasileira, nós desenvolvemos o nosso equipamento, nós fornecemos a nossa mão de obra para o mercado, e a gente está fazendo uma parceria muito grande com os nossos clientes. Após essa apresentação brilhante aqui da BRS, parabéns, Wagner. Começaremos o segundo momento do nosso programa Negócio Fechado, que é a participação dos membros da banca de investidores. Conosco hoje aqui, Davi Coelho, empresário do segmento de educação, Lucas Vieira, empresário do segmento de automação, e Ângelo, empresário do ramo de investimentos. Quem quer começar? Eu quero começar, Wagner, primeiro parabéns, eu fico encantado com esse tipo de tecnologia e saber que a mão na massa que está aí é mão brasileira, isso é extraordinário. Vocês têm alguma parceria com alguma universidade, vocês estão com algum grupo específico de formação, né? Ou seja, quem certifica esse treinamento? Explica um pouco isso para mim, por favor. O nosso treinamento ele é muito focado no nosso equipamento. Como eu disse, a gente é parceiro de um fornecedor internacional, a gente faz isso internamente, né? A gente tem esse interesse, né, em fazer isso externamente, né? Temos que formar nossa equipe, então no futuro a gente pretende que os nossos próprios pilotos, né, façam essa formação, né, essa multiplicação, então é dessa forma que a gente tem feito. Muito interessante, eu acho que o mercado que vocês estão visando, né, o mercado hoje em expansão, é um mercado que está se reconstruindo, né, principalmente na nossa região. Então, acho que vocês estão com foco bem certo, né, no que vocês estão fazendo. A minha observação e talvez a minha dúvida é o seguinte: esse mercado você acaba tendo mais clientes para isso. Eu não sei se vocês já têm esse foco, se é uma questão de focar no consumidor final ou se é essa questão de vocês tá abrindo essa nova oportunidade de empresas que possam prestar serviço. Acho que é uma coisa interessante. Na verdade, o nosso core business é a prestação de serviço, né? Então, a gente vende a prestação de serviço
A gente tem alguns clientes que preferem adquirir o equipamento, principalmente em hidrelétricas, que são situações que são mais, vamos dizer assim, controladas, né? Você tem um reservatório, às vezes é mais simples de você ter uma equipe lá exclusiva para a operação do equipamento. Eventualmente, quando a gente vende um equipamento, a gente continua fornecendo, às vezes, a mão de obra. Então, tem uma hidrelétrica lá no centro-oeste. Às vezes, a logística fica um pouco cara. Então, ele prefere comprar o equipamento e, quando precisa, ele chama a gente vai e opera o equipamento dele. Ou a própria manutenção, né? Eles mandam o equipamento para a gente fazer manutenção, ou nós mandamos um funcionário nosso para fazer manutenção. Mas o objetivo principal nosso, né, é a prestação de serviço. A ideia de vocês de chegar nesse ponto através de parceiros locais, de pessoas que possam estar sendo representantes e atuando lá, prestando serviço para vocês nesses locais, ou a ideia de vocês é continuar sempre partindo daqui? Porque eu acho que quando você tem um parceiro local, às vezes você consegue ampliar seus tentáculos, né, seus braços, e isso ajuda na expansão da empresa. No momento, a gente tem focado a operação aqui na região, né? A gente acabou focando nossa operação aqui, porque os maiores clientes estão aqui, mas nada impede da gente expandir. Tecnicamente, poderia dizer que você é meio que dependente desse distribuidor, ou em caso desse distribuidor sair, vamos botar assim, você já tem outros parceiros que poderiam suprir essa ausência dessas ferramentas, dos equipamentos que você precisa? Hoje, nosso equipamento ele realmente é totalmente focado vamos dizer, equipamentos exclusivos. A gente, quando fez a nossa plataforma, nós procuramos nacionalizar a maior parte dos equipamentos. Então, tudo que a gente consegue produzir aqui, a gente produz, né? Então, tem alguns equipamentos específicos que são, que a gente não quer nem mexer nisso, porque a gente sabe que é muito bom o que eles fornecem lá fora. Os propulsores, por exemplo, é um modelo patenteado deles. Então, a gente é focado nesse fornecedor. A gente tem uma relação muito boa com eles estão num processo de expansão muito grande. E quanto tempo, mais ou menos, vocês demoram para montar um ROV? Vamos dizer, chegou um pedido para vocês hoje, daqui a quanto tempo? Tem lista de espera? Como que está isso projetando hoje para frente? Assim, a projeção da empresa, até onde vocês conseguem absorver a demanda? Hoje, o BRS Bravo 1 é um equipamento que nós utilizamos em nossa prestação de serviço, então nós não comercializamos ele. Até porque ele continua em processo de desenvolvimento, né? Então, a gente está desenvolvendo a segunda versão dele, uma versão mais potente, uma versão que consegue suprir mais operações, consegue chegar mais profundo. Então, a nossa estratégia, assim que a gente estivesse pronto para a nossa utilização, a gente vai colocar esse aí no mercado. Mas, em paralelo a isso, a gente fornece o equipamento desse fornecedor. E o tempo o tempo para a gente não é crítico, né? O tempo de importação e montagem, coisa de 1 ou 2 semanas no máximo. O que a BRS ela procura hoje? O que vocês procuram? Até estar participando aqui, qual é onde vocês precisam da ajuda de algum investidor, de algum parceiro, enfim? Então, a gente quer divulgar a nossa marca, divulgar a empresa, mostrar que a gente é uma empresa aqui da região, né? E atrair também funcionários e clientes. Essa é a nossa intenção. Após a participação dos membros da banca, dos investidores, passaremos agora para o momento mais crítico do nosso programa, que é a manifestação deles a respeito do interesse de continuar essa conversa. Podemos continuar? Vamos lá. Quem se manifesta? Eu me manifesto primeiro aqui, porque não vou dar muita chance para eles, não. Wagner, sensacional. Eu percebo que eu posso contribuir em 2 segmentos. O primeiro é na busca dessa especialização e de pessoas que podem colaborar com você na formação, né, nessa dor que é de mão de obra, que é de capacitação. Vinculado com ela a empresas que, de alguma maneira, nós temos contato, que podem fazer com que o seu produto chegue àquele consumidor final, que é realmente a empresa que vai contratar o seu serviço. Então, eu tenho interesse de conhecer mais, sim. Legal. Mais uma vez, parabéns, né? Eu acho que vocês estão enxergando o mercado muito bem, né? De uma maneira muito objetiva. Eu acho que a gente pode conversar. Eu, por exemplo, tenho uma empresa de automação, a gente conhece outras empresas aqui em Campos assim,
E eu acho que encontrar a maneira de parcerias, encontrar a maneira de se desenvolver junto, né? Vocês são da região, eu acho que isso é muito importante, é encontrar qual a maneira de crescer. E a maneira de crescer pode ser de várias maneiras, ou com investimento, ou com parcerias, ou atuando junto, ou encontrando a forma de estar dentro desse mercado de uma maneira crescente. Então, assim, eu acho que essas conversas a gente pode estar conversando, porque acho que vai somar para todo mundo, sim. Acredito também que eu consigo agregar nessa parte de contatos, né, network. A gente tem muito cliente que é da área do ramo do petróleo e gás também, principalmente de Macaé. Então, surgindo demandas, a gente conhecendo mais do seu, a gente consegue, conheço alguém que faz esse processo e a gente fazer essa ponte entre vocês também. O Wagner da RBS já é um empresário tarimbado aí do ramo offshore, né? E fez uma parceria em 2017, veja, com uma empresa internacional para trazer equipamentos, né, ROV para cá, né, essa construção de equipamentos de análise offshore, né, de subaquáticos, né? Então a empresa dele tem trabalhado com isso e, segundo informações dele, tem tracionado aí dobrado de tamanho a cada ano. Isso para uma startup é realmente robusto, isso encheu os olhos dos investidores que também quiseram aí quiseram conhecer mais sobre o empreendimento, especialmente em função do momento que vive o mundo offshore brasileiro, a área de petróleo e gás crescendo e muitos investimentos, né, do governo federal prometidos aí para essa área. Então realmente é um negócio que está no momento certo, na hora certa e principalmente com tecnologia e pessoas do Brasil atuando e com uma perspectiva verdadeira de crescimento. Olá pessoal, muito legal ter participado aqui do programa Negócio Fechado, foi uma experiência muito boa.